Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que a grande maioria das pessoas gosta e tem vontade de fazer, pelo menos uma, são cirurgias plásticas. E para isso nós trouxemos aqui no nosso programa o Dr. Carlos Fernandes. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, é isso. Sinta-se à vontade no nosso programa, tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, fala pra gente, como que é essa relação de associação de cirurgias? Existem a ansiedade por parte de várias pacientes em associar a cirurgia plástica com algum outro procedimento, ou mesmo várias cirurgias plásticas no mesmo procedimento. Essa ansiedade por parte da paciente é para tentar resolver de uma vez só vários detalhes corporais. E em outros casos, aproveitar que já vai estar fazendo um exemplo, uma cirurgia ginecológica e vou aproveitar e vou fazer uma plástica. Ou uma cirurgia de vesícula e quero fazer uma plástica associada, né? Existe um número razoável de pacientes que procuram essa associação, né? Então, essa relação entre procedimentos cirúrgicos da mesma área ou procedimentos cirúrgicos de áreas diferentes. E qual que é o limite de cirurgias para ser feita em uma única vez? Na verdade, isso é muito de cirurgião para cirurgião, tá? Mas existem assim, a ansiedade por uma cirurgia de menos risco, tem se trabalhado muito isso, ou seja, as sociedades das especialidades estão procurando minimizar os riscos cirúrgicos. E minimizando o risco cirúrgico, obviamente, o tempo cirúrgico tem que ser menor, obviamente a associação entre cirurgias de riscos diferentes também tem se evitado, né? Então, relativamente ao tempo cirúrgico é o primeiro fator. Quanto menor o tempo cirúrgico, menos o risco da cirurgia. Existem já médias de trabalhos e cada vez tem se atualizado mais, mas na plástica, por exemplo, a gente cita muito isso, aproximadamente 6 horas, 7 horas de procedimento cirúrgico é o montante final, né? Cirurgias que demoram muito mais do que isso, os índices de complicações são maiores. Então, hoje tem se evitado ultrapassar esse tempo cirúrgico. A associação entre cirurgias de especialidades, né? Hoje, por exemplo, nossa equipe não associa mais nenhuma outra cirurgia com outra especialidade. Por quê? Só exemplificando, existem cirurgias na plástica que o índice de complicação é extremamente pequeno, né? E em comparação a um exemplo, uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia ginecológica, o índice dessa complicação é mais do que o dobro ou 3 vezes maior o risco de complicação. Então aí assume-se o risco de 3 vezes maior. A plástica passa a ter um risco muito maior de pós-operatório do que se fizesse só ela. Então hoje, nesse intuito de evitar aumentar risco cirúrgico, evitar a morbidade do paciente, se faz sozinha ou se faz com tempo restrito, né? É preferível fazer em 2 procedimentos do que às vezes arriscar a vida e fazer num só. E todo tipo de pessoa pode fazer mais de uma cirurgia, mesmo que seja da mesma especialidade, tipo a plástica? Um exemplo, né? O que a gente trabalha hoje, e ainda, claro, aguardando os novos estudos, é que relação tempo de cirurgia. Como te falei, 6 horas, 7 horas de procedimento cirúrgico. Se essa cirurgia não ultrapassar isso, dá para fazer 2 cirurgias que está dentro desse tempo cirúrgico, o índice de complicação é baixo, vai ser realizado. Dá para fazer 3 procedimentos cirúrgicos em que o tempo é exatamente esse, o risco é relacionado mais ao tempo, tá? Evita-se a associação com outras especialidades para evitar esse aumento de complicação por causa das outras especialidades terem provavelmente um índice maior. O tempo cirúrgico de um procedimento ultrapassa lá as 10 horas de cirurgia. Obviamente está se arriscando a ter grandes complicações, né? Por isso que evita-se. E por que as pessoas querem fazer mais de uma por vez? Seria por causa do preço ou... Na grande maioria, sim. Existe um número um pouco menor de pacientes que procuram associação para tentar, num único tempo, resolver, um exemplo, 3 procedimentos. E a grande maioria vem à procura de preços mais em conta, ou seja, elas procuram tentar fazer um pacote mais barato para realizar aquele sonho de 3, 4 cirurgias no mesmo tempo. O raciocínio, muitas vezes, em relação a valores, pode até ser real em alguns profissionais
por eles não cobrarem proporcional aos 3 procedimentos. Mas o índice de complicação é maior. Então, só exemplificando, em média, hoje, uma diária de UTI custa R$ 2.500, R$ 3.000, até mais, dependendo aonde é essa UTI. Então, essa economia pode estar completamente errada, na verdade. Se a paciente tem uma tromboembolia por tempo cirúrgico maior, pelo risco maior, ela vai ter que fazer um internamento em uma UTI e, como ela vai estar internada particular, vai internar particular nessa UTI. Então, imagine o risco de estar numa UTI por uns 3, 4 dias e a diária sendo lá R$ 2.000 a R$ 3.000. Então, obviamente, a questão financeira pode estar realmente, em vez de estar ajudando, no final das contas está prejudicando. E quais os riscos dessa associação de cirurgia? Olha, tudo proporcional, né? A gente sempre frisa muito, a gente associa, um exemplo, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen. Dentro daquele período de 6 horas, o índice de complicação é semelhante do que se fizesse só uma delas. Se eu ultrapassar esse limite, vamos lá, vou colocar uma lipoescultura associada a uma mama, abdômen, vai ultrapassar isso às 8 horas, 9 horas, 10 horas, dependendo do cirurgião do procedimento. O índice de tromboembolismo já se torna maior, ele se torna realmente o dobro de risco. Então, a associação de 3 cirurgias que ultrapasse esse tempo limite vai expor a paciente a um índice de trombose, de embolia muito maior do que se ela fizesse dentro do tempo limite. E qual que é o tipo de anestesia que é usado? É local, é geral? Isso depende muito do próprio cirurgião e da equipe de anestesia. Na grande maioria, na plástica, hoje, se faz muito peridural associada à sedação. Mas também existem cirurgiões que operam tudo com anestesia geral, né? Então, independente do tempo cirúrgico, é a equipe da anestesia junto com a equipe da plástica que acaba tendo uma experiência maior com um outro tipo de anestesia. E quais são os cuidados pós-operatório que o paciente deve ter? A prevenção de complicação, você diz? Na verdade, assim, o ideal é que siga as regras do cirurgião, né? Mas tem vários cirurgiões na minha cidade e cada um fala uma coisa. Você escolheu um cirurgião e esse cirurgião, você tem que confiar plenamente nele. Então, se ele falar para você que você pode fazer exercício físico após 3 meses, siga as regras, né? Eu posso usar uma cinta, você tem que usar cinta, siga a regra. Você tem que usar uma meia de compressão para prevenção um pouco mais da trombose, use a meia, porque a meia vai te esquentar a região, é um período de calor, vai estar incômodo, mas é preventivo da trombose. Então você tem obrigação em usar isso. Você escolheu por fazer a cirurgia, você sabe quais são os riscos e você sabe que se você fizer a prevenção, os riscos se tornam menor. Então a regra é fazer tudo que o teu cirurgião pede, porque eu tenho certeza que o que ele está pedindo é para prevenção de futuras complicações. E no caso a pessoa fez mais de uma cirurgia em uma única vez. O que ela deve fazer depois? Quanto tempo depois que ela pode voltar às atividades normais dela? Olha, aí o pós-operatório ela se torna semelhante a como se fosse os 2 procedimentos. Por exemplo, vamos falar de mama e abdômen e eu vou deixar uma lipoaspiração para 6 meses, né? Então, mama e abdômen, o tempo de recuperação é 3 meses para fazer os exercícios, pegar peso, né? O cuidado extremo 3 meses. Se colocasse essa lipoaspiração junto, o cuidado extremo continua os 3 meses. Então, o pós-operatório é semelhante ao procedimento em si. Tá? Aumenta o risco por causa do tempo cirúrgico, especificamente, né? Então, o tempo mais prolongado, o paciente mais acamado, isso faz o aumento de índices de trombose e de embolia. Doutor, durante esse seu tempo de profissão, você já realizou alguma cirurgia associada com de outra especialidade? Sim, Raíssa. Nós já fizemos até várias, por sinal. Algumas a gente ainda associa. Só para te explicar isso. Existem pacientes que têm cirurgia bariátrica, por exemplo. E na incisão, no corte da bariátrica, na cicatriz da bariátrica, muitas vezes, por uma evolução da paciente, ela tem uma hérnia, uma herniação da região. E aí, como há necessidade de recuperar aquela parede abdominal e ela já tem os grandes excessos gerados pelo emagrecimento, a gente associa ao cirurgião geral no contexto de que eu vou
fazer os cortes, ele vai entrar, ele vai fechar e trabalhar a hérnia, colocar a tela necessária para resolver aquele problema da hérnia, e aí o Dr. Carlos entra e termina o procedimento fazendo a parte estética. Então, esses são os casos que ainda hoje eu associo a outra especialidade, o único caso específico. Mas, há muitos anos atrás, a gente associava, por ansiedade, por ser mais jovem, para a área profissional, às vezes até pouca experiência de vida em relação às complicações inerentes ao ato, nós tivemos associações com a área ginecológica. Não a parte interna de abdômen, nunca associei, mas a parte ginecológica, sim. E com o passar dos anos, nós tomamos mais consciência de que esse índice realmente aumenta, né? Até exemplificando, há muitos anos atrás, nós associamos uma cirurgia dupla da plástica com uma cirurgia ginecológica, né? Esse tempo cirúrgico ultrapassou as 10 horas, né? E essa paciente específica, ela teve um caso de trombose, uma obstrução de uma veia, né? Em torno de uma semana depois do procedimento. E, graças a Deus, essa trombose não evoluiu para uma embolia, né? Uma paciente que ela teve o tratamento realizado desse trombo e gradualmente regrediu e eliminou, e hoje não tem sequela absolutamente nenhuma, mas poderia ter grandes complicações, né? Então, a paciente que ficou 6 meses tratando a região, com uma perna mais inchada do que outra por um período, esteticamente influenciou um pouco na fase inicial, gera uma grande ansiedade por esse fator, mas um caso que foi resolvido com um tratamento específico com cirurgião vascular. Mas existem outros casos, e historicamente aí, em que a paciente associa várias cirurgias plásticas ou mesmo associa a outros procedimentos não da plástica e que tem morbidade alta, ou seja, paciente com embolia grave, paciente que vai a óbito pela ansiedade de associação de procedimentos, né? Então, hoje a orientação da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é o quanto menos tempo cirúrgico, melhor. Ou seja, quanto menos associação, quanto menos tempo a paciente estiver exposta ao ato cirúrgico, os índices de complicação são menores e esse é o ideal hoje. Como não é indicado, então, essa associação, né, de cirurgias, eu faço uma cirurgia plástica hoje, daqui quanto tempo eu posso voltar a fazer uma outra novamente? Na verdade, o ideal, isso já através de estudos realizados, é que você, em um período de 6 meses, o teu organismo está pleno, ele está sem resposta relacionada ao ato cirúrgico anterior. Então, o ideal para que o teu organismo esteja em plena força para reagir a um trauma cirúrgico seria o período de 6 meses. Existem casos de cirurgias de menor porte, né? Cirurgias de anestesia local, que tem perda de tecidos menores por parte da paciente, aí nesses casos o tempo cirúrgico é menor. Um exemplo, vamos fazer uma cirurgia de pálpebra hoje, eu posso fazer quando uma outra cirurgia, uma prótese de mama? 15 dias, um mês que seja, você pode. Porque cirurgia palpebral é uma anestesia local, você não perde sangue, não influencia no geral o teu organismo. Diferente seria se nós fizermos uma lipoescultura associada à abdominoplastia. Teu organismo reage, teu organismo sofre por esse ato cirúrgico e ele vai estar normal a média de 6 meses. Então, vamos fazer uma abdômen com lipo e eu quero fazer uma mamoplastia depois. Quanto tempo deveria fazer isso? 6 meses depois você tem uma autorização e uma resposta do teu organismo completamente liberada para fazer um novo ato cirúrgico. Doutor, suas considerações finais? Bom, então a ideia sempre é fazer uma plástica, rejuvenescer, ficar esteticamente mais adequada, mas não esquecer do risco, né? É um procedimento cirúrgico, por menor que possa ser, e a gente tem que se preocupar e não se expor a riscos desnecessários. Então, a orientação é assim, eu vou passar para vocês o que hoje se frisa muito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é que evite associar muito a cirurgia. Por mais barato que no seu ver possa ser, os riscos se tornam muito maiores. Então, o ideal seria você realizar um procedimento dentro de um padrão de segurança total. Procurando um médico que está vinculado à Sociedade Médica do Brasil, o médico tem especialidade adequada, o médico coerente, que ele não está atrás de dinheiro seu, ele está atrás de te favorecer esteticamente. Claro, o dinheiro não é o resultado, sim, mas não só isso. Vai te fazer um procedimento cirúrgico não te expondo a riscos e aí esse
período de restabelecimento você volte muito bem de saúde para que possa realizar um outro procedimento sem te expor desnecessariamente um risco a mais. Então, a orientação que eu posso passar para vocês: evite grandes associações. Associar no limite de tempo é importante, é bom, melhora o astral, sim, mas o exagero te expõe a muitos riscos. Então, muitas vezes não vale a pena. É preferível você guardar um pouquinho mais, um pouco de dinheiro e daqui 6 meses realizar um terceiro procedimento. E lembrando, não são raros os médicos que por tempo acabam se cansando e acabam não dando a qualidade final ao procedimento. Isso você tem que pensar bastante. Uma cirurgia de 6 horas, o tempo cirúrgico apropriado. Cirurgia de 12 horas, obviamente, são 2 vezes mais o tempo cirúrgico. Ser humano cansa. Então, qualidade está relacionado também a grande tempo? Sim. Quanto menor o tempo, mais atenção o cirurgião tem, mais qualidade ele vai te dar no procedimento. Muito obrigada, doutor, por mais uma vez esclarecer todas as nossas dúvidas. Sinta-se à vontade para retornar ao nosso programa. Eu que agradeço, Raíssa, mais uma vez você e toda a equipe. Estamos lá aguardando o teu próximo convite e vamos estar aqui, com certeza, esclarecendo mais algumas dúvidas. E você que está nos assistindo, gostou? Então curta nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até mais!